Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo, então eu sempre vou falar isso. Então, esse vídeo aqui, ele fala sobre as vias eferentes somáticas, né? Num vídeo anterior, então, eu falei sobre as vias aferentes, né, medulares, e esse vídeo ele vem para complementar, então, a ideia aqui, né, dos estímulos nervosos, para a gente entender essa parte agora que vai tratar, então, da movimentação ali, feita pelos músculos esqueléticos, né? Então, vamos lá. Bom, a primeira parte aqui, gente, eu coloquei esse slide aqui pelo seguinte motivo. A gente precisa entender a lógica do envio desses estímulos, porque senão não adianta nada. Eu posso falar aqui de todos os tratos para vocês, sem falar de nenhum tipo de lógica por trás disso. Mas eu acho que não fica uma forma interessante de aprender, né? Porque senão fica só na decoreba mesmo e não adianta nada, né? Então, a lógica é a seguinte. Nós temos, então, no nosso cérebro, né, o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, gente, ele está relacionado com a ideia de tomada de decisões, né? Então, eu vou utilizar um exemplo para explicando essa lógica para vocês. Imaginem vocês que eu estou numa festa e eu vejo lá, né, uma garrafa de vinho. E, vendo essa garrafa de vinho, eu tomo a decisão que eu quero tomar uma taça desse vinho, certo? Então, o que vai acontecer? Ó? No meu córtex pré-frontal, vai acontecer, então, o momento da tomada de decisão para ir lá e pegar, então, a garrafa de vinho e me servir, né, com uma taça de vinho. Beleza. Então, a decisão ela já foi tomada. Só que para que aconteça, então, todos esses, todos esses acontecimentos que eu falei até chegar no momento em que eu vou tomar minha taça de vinho, eu preciso, então, da movimentação dos meus músculos esqueléticos para conseguir chegar até a taça de vinho, conseguir chegar até a garrafa do vinho, certo? Vamos supor, então, que o único movimento que eu tenho que fazer para chegar na garrafa de vinho é estender o meu braço, certo? Então, eu preciso estender meu braço para pegar a garrafa de vinho e me servir. Para que isso aconteça, o estímulo que foi gerado aqui no córtex pré-frontal, a partir do momento da decisão de tomar uma taça de vinho, esse estímulo ele vai, então, para as áreas secundárias, né, motoras secundárias do córtex cerebral. Essas áreas, elas estão presentes na região ali da área 6, tá? Que são, então, a área pré-motora, né, e a área suplementar. Tanto a área pré-motora quanto a área suplementar, elas estão relacionadas com a ideia de planejamento motor, né? E aí eu vou colocar um adendo aí especial na área suplementar, porque a área suplementar, ela está relacionada, então, com planejamento complexo, né, de sequências complexas de movimento. Então, essas áreas do meu córtex cerebral, elas vão atuar no sentido de planejar quais músculos que têm que ser contraídos, quais músculos têm que ser relaxados, ou seja, ela vai definir o agonista, o antagonista, o sinergista desse movimento, certo? Então, o movimento de extensão do braço, para conseguir pegar, então, a garrafa de vinho, tá? Isso aí foi a segunda parte ali da estimulação. Terceira parte, então, dessa estimulação é quando esse estímulo ele vai ou para um trato diretamente, certo? Aí eu vou conduzir a videoaula baseado nisso, tá? Então, ou ela vai para um trato diretamente, por exemplo, o trato teto-espinal, vestíbulo espinal, certo? Ou ela vai direto, né, para a região, então, primária, né, região motora primária do córtex, que está presente ali na área 4. A área 4 que vai estar relacionado, então, com movimentos mais finos, principalmente da região distal dos membros, tá? E a partir dessa lógica, a gente consegue entender um pouco melhor os tratos e todas as questões relacionadas a eles, beleza? Então, vamos lá. Ó, a primeira ideia aqui que eu quero mostrar para vocês é a seguinte. Existe, então, essa lógica que eu acabei de falar, e essa lógica ela serve para que a gente consiga movimentar as partes do nosso corpo, baseado, então, nos estímulos que vão chegar na musculatura esquelética. Então, nessa imagem aqui, eu tenho uma vista anterior, né, da pessoa, com todos os músculos ali que compõem essa parte que a gente consegue ver aqui nessa vista, certo? Aí eu quero que vocês se recordem que o nosso corpo ele é dividido, né, em parte apendicular, certo? Então, composta então pelos membros e pelas cinturas, né, cintura escapular e cintura pélvica, né? E pela parte axial, ou seja, cabeça, pescoço e tronco, certo? Tórax e abdômen.
Essas regiões, elas vão ser importantes para a gente, tá? Por quê? Porque a gente vai conseguir segmentar, né, esse conhecimento baseado na musculatura que está sendo ativada, está sendo estimulada em cada um dos tratos, por cada um dos tratos, certo? Então, existem tratos que vão estimular a parte distal dos membros, certo? Então, parte distal dos membros. Vai estimular, então, a musculatura que está presente ali no esqueleto apendicular, certo? E a parte ali que vai estimular a parte proximal dos membros, certo? Então, proximal, a articulação ali mais cranial, certo? Nesse caso aqui. E a que vai estimular, então, a musculatura do esqueleto axial, certo? A gente vai dividir dessa forma, então, tá? Com o adendo de que a parte que vai ser estimulada pelo esqueleto axial, que vai estimular o esqueleto axial, eu vou falar junto ali com a parte que vai estimular a parte distal dos membros. E vocês vão entender por quê, tá? Falar junto porque por uma questão assim de facilidade mesmo, mas eu vou comentar na hora com vocês, tá certo? Então vamos lá. Tratos que estimulam a parte distal dos membros, tá? Então é assim que eu vou dividir essa videoaula. Os tratos que estimulam a parte distal dos membros são o córtico espinal, córtico nuclear e o rubo espinal, certo? Então vamos começar aqui falando do trato córtico espinal e do trato córtico nuclear, tá? Essa imagem aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ler, né? Deixa eu passar a minha imagem para cá. Não sei se vocês vão conseguir ler, né, o que está escrito aqui, mas não precisa, tá? Eu vou mostrando aqui para vocês aos poucos, tá? Então, olha só. Essa região aqui, ó, é a região denominada de área 4, né? A área 4, então, ela está na parte posterior do giro pós-central, certo? Então, essa região aqui que está marcada, beleza? Ela representa ali, para a gente, nessa imagem, o início, então, desse trato. A gente sabe que tem o estímulo do córtex pré-frontal antes e das regiões motoras secundárias até chegar aqui, né? Então, vamos seguir essa lógica sempre. Então, aqui, a partir da área 4, né, esse trato, ele vai começar a descer, vai passar pelo mesencéfalo, vai passar pela ponte, vai chegar no bulbo, certo? Aqui, eles fizeram dois cortes, né, de bulbo, um para mostrar o córtico nuclear e outro para mostrar o córtico espinal, tá? Mas é o seguinte, vamos passar aqui para baixo, para essa imagem de baixo, que vai mostrar o córtico espinal, certo? Então, olha só. Eu estou tendo aqui, essa região aqui do bulbo, ela possui, então, se você se lembra, a região ali das pirâmides, certo? Está na região das pirâmides do bulbo, parte anterior do bulbo. Na região das pirâmides, existe a decussação das pirâmides. E a decussação das pirâmides, se você se recorda, ela vai, então, gerar ou o cruzamento do plano mediano por algumas fibras, ou não, tá? Algumas fibras não vão cruzar o plano mediano, né? Nesse caso aqui do trato córtico-espinal, uma parte dessas fibras vai cruzar o plano mediano e outra parte não vai cruzar o plano mediano, certo? Aí, gente, o que vai acontecer? A parte que vai cruzar o plano mediano, ela vai se depositar lá quando chegar na medula, né? Lá na região do funículo lateral, certo? E a que não vai cruzar vai se depositar na medula lá na região do funículo anterior, tá? A que se deposita no funículo lateral, ela vai ser chamada, então, de trato córtico-espinal lateral, né? E o trato córtico-espinal lateral é o principal trato córtico-espinal. Por quê? Porque ele vai estar relacionado realmente com a parte ali de movimentação voluntária, né? Então, motricidade voluntária das partes distais dos membros, certo? Então, toda a motricidade voluntária da parte distal dos membros vai ser controlada pelo trato córtico-espinal lateral. É dele que eu estou falando agora, principalmente, tá? O trato córtico-espinal anterior, que é esse que vai continuar, então, desse lado, né? E vai fazer, então, vai passar pelo funículo anterior, ele vai estar relacionado com a movimentação dos músculos da parte axial do corpo, tá? É por isso que eu falei com vocês que eu ia comentar dele agora, tá? Mas, assim, o principal mesmo que a gente precisa entender mesmo é o trato córtico-espinal lateral. O trato córtico-espinal anterior, a gente precisa entender, então, a origem dele, né? Por que que ele existe, como que é que acontece aqui nessa região da decussação das pirâmides, né? O trato córtico-espinal lateral, quando ele é lesado, ele não vai gerar nenhum tipo de consequência muito grave.
Por quê? Porque existe um outro trato, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é o trato rubro-espinhal, que vai ter funções ali bem parecidas, certo? E isso significa, e o trato córtico nuclear, ele também vai ter funções equivalentes ao trato córtico espinal. Então, isso gera uma redundância, né? Uma redundância de funções, né? Nas partes distais dos membros do nosso corpo, né? Rubro espinal, membros superiores, tá? Depois a gente vai ver isso. Que evita, então, que uma lesão do trato córtico espinal lateral gere, né, uma consequência muito drástica, tá? Mas vão haver consequências nesse caso, tá? As consequências são, é, vai haver uma perda da velocidade de contração, né, da parte distal dos membros, porque você vai desativar um dos tratos que estava fazendo isso, né? Os outros tratos vão continuar fazendo, por isso que você não perde 100%. E também você vai perder a movimentação de músculos específicos. Então, por exemplo, se eu quero movimentar só o meu dedo indicador da mão, eu consigo, né? Estou conseguindo fazer isso aqui agora. Isso significa que o meu trato córtico espinal lateral ele está funcionando direito. Ó, eu consegui fazer o joinha aqui, certo? Uma pessoa que teve uma lesão no trato córtico espinal lateral, ela não vai conseguir movimentar individualmente os dedos, certo? Por quê? Porque o trato córtico espinal lateral ele está relacionado com esse movimento, ele está relacionado especificamente com isso também, tá? Então, isso é uma implicação importante aí, né? Mas são lesões aí que não vão gerar desfechos muito, muito drásticos, né? Agora, o trato córtico nuclear, ele vai ter a mesma função do trato córtico espinal, certo? Principalmente do lateral, né? Trato córtico espinal lateral. Então, a função dele vai ser movimentação das partes distais dos membros. Só que a diferença, né, dele com o trato córtico espinal é a seguinte: ele vai surgir no mesmo local, ele vai fazer o mesmo caminho, né, que o córtico espinal faz, até o momento, né, que ele vai chegar então no tronco encefálico, né, o tronco encefálico composto por mesencéfalo, ponte e bulbo. Quando ele chega ali nas regiões do tronco encefálico, vocês sabem que o tronco encefálico ele é uma região que tem 10 das 12 raízes dos nervos cranianos, né? Então, do 3 ao 12, né, do terceiro nervo craniano ao 12º nervo craniano, eles têm, então, os núcleos deles na região do tronco encefálico. E isso vai estar relacionado com o trato córtico-nuclear, né? Então, ele é um trato que une, né, que vai fazer essa comunicação da parte cortical, córtex cerebral, com os núcleos do tronco encefálico, os núcleos dos nervos cranianos do tronco encefálico. Só que isso vai ser dividido por estímulos. Então, você pode ter estímulos somáticos, né, transitados ali nesse trato, certo? E estímulos viscerais especiais, tá? Os estímulos somáticos, eles vão estar relacionados com os nervos oculomotor, troclear, abducente e o nervo é, hipoglosso, certo? Então, é o terceiro par, né, que é o oculomotor, quarto par, que é o troclear, sexto par, que é o abducente, e o 12º par, que é o hipoglosso. Vão estar relacionados, então, com a parte de nervação das vias eferentes somáticas, né? E o trato córtico nuclear, ele faz parte disso, certo? Agora, na parte visceral, vai estar relacionado, então, com os nervos trigêmeo, né? Que é o quinto par, com o nervo facial, que é o sétimo par, com o nervo glossofaríngeo, que é o nono par, e com o nervo vago, que é o 10º par, tá? Vai estar relacionado, então, com a inervação eferente de estruturas, né, viscerais especiais, tá? Especiais porque a inervação visceral, né, eferente visceral, ela é diferente, mas a gente consegue falar do trato córtico nuclear nesse contexto também, tá certo? Então, tá. Então, a gente já falou desses dois tratos. O córtico espinal é o mais importante de todos, realmente. É o que tem mais coisa, o que a gente pode ver mais coisa, né? Mas os outros também são bem importantes para cada função que eles fazem, né? Então, vamos seguir. Deixa eu colocar o quadrinho aqui. Beleza. Ó, o trato rubro-espinhal, gente, ele é um trato cuja origem dele, né, está presente ali nos núcleos rubros do mesencéfalo, né? Os núcleos rubros do mesencéfalo, se você se lembra, eles estão ali incrustados na região ali do tegmento do mesencéfalo, né? Próximo ali ao canal ali do aqueduto cerebral,
né? Então, eles estão bilateralmente ali ao aqueduto cerebral. Essas duas estruturas, elas vão originar, então, fibras, né? Porque núcleo é um local no sistema nervoso central onde tem corpos de neurônios agrupados, né? E esses corpos de neurônios, então, vão emitir fibras que vão gerar esse trato rubroespinal. O trato rubroespinhal, ele está relacionado com movimentação dos músculos intrínsecos e extrínsecos da mão, tá? Então, região, parte distal dos membros, certo? Parte distal dos membros superiores. Ele vai estar relacionado, então, com a inervação dessa parte, né? Com a chegada de estímulos para essa parte, certo? Os músculos intrínsecos da mão são os que estão literalmente dentro da mão, de fato, né? E os músculos extrínsecos da mão são os músculos do antebraço, principalmente a parte posterior, tá? Parte posterior do antebraço, músculos extrínsecos da mão, parte aqui da mão, mão inteira, os músculos que estão na mão inteira, são os músculos intrínsecos. Então, os estímulos que chegam para esses músculos, né, estão relacionados aí com o trato rubroespinhal, tá? Essa é a função principal dele. E aí a gente consegue entender, né, como ele faz uma função ali de levar esses estímulos para a parte distal, né, dos membros, né, no caso aí membros superiores, a gente consegue ver que existe sim uma redundância, né, com relação ali à atuação do trato córtico-espinhal e do trato córtico-nuclear, certo? Então ele também vai auxiliar aqui na recuperação dos movimentos de pessoas que tiveram, então, lesões ali no trato córtico-espinhal, por exemplo, certo? Então, isso aqui é bem importante também, tá? Os tratos estão relacionados com o estímulo, né, da musculatura proximal dos membros, né? Na verdade, é um trato só que a gente vai tratar aqui agora, que é o trato retículo-espinal, certo? Trato retículo-espinal, então, a função dele você já sabe, estímulo da musculatura proximal dos membros, tá certo? Então, esse trato retículo-espinal, ele vai fornecer a ligação dos neurônios da formação reticular, por isso que é retículo espinal, neurônios da formação reticular com os neurônios da medula, os neurônios motores da medula. E aí, só lembrando que os neurônios motores da medula, geralmente, né, estão presentes ali, o corpo deles está presente na região ali da coluna anterior, né, da medula, tá? Mas aí a gente pode comentar sobre isso depois também, tá? O trato reticuloespinal, ele tem dois tipos, né? Que é o pontino e o bulbar. O pontino, ele vai estar relacionado com aumento de estímulos para os músculos antigravitacionais. O que são os músculos antigravitacionais? São músculos que vão ser contraídos, né? Por exemplo, os músculos da perna, né? Na parte proximal ali da perna, próxima articulação do fêmur com o osso do quadril, né? Então, formando ali essa parte aí, próxima à cintura pélvica, né? E esses músculos, né, quando eles são contraídos, eles podem gerar, por exemplo, uma extensão da perna. E aí, vamos pensar numa situação que isso pode ajudar. Isso pode ajudar, por exemplo, se a pessoa tropeçar, né? Se o cara tropeça, existe, então, uma ativação dessa musculatura, um aumento de estímulos para essa musculatura antigravitacional, que inclusive, né, esses estímulos são carreados pelo trato retículo espinal, né? Justamente a ideia que a gente está tentando passar aqui, né? E esse aumento de estímulos, né, para esses músculos vai fazer com que eles contraiam, né? E dependendo do músculo que está sendo contraído, ele pode, por exemplo, gerar uma extensão da perna da pessoa. Então, isso vai evitar que a pessoa caia, porque ela vai conseguir se segurar numa posição ali, certo? Então, são músculos antigravitacionais, por isso que esse é o nome deles, né? E no caso do trato reticuloespinal bulbar, né, ele vai estar relacionado, então, com a redução desses estímulos. Então, ele vai fazer o oposto do pontinho, tá? Basicamente, isso que precisa saber bem, assim, sobre o trato reticuloespinal, tá? Que ele vai estimular, então, a parte proximal dos membros e que vai ter esses dois tipos, né? Pontino e bulbar, pontino, aumento de estímulos, bulbar, redução de estímulos antigravitacionais, certo? Bom, o que eu estou falando agora? Eu falei, então, da parte proximal dos membros, da parte distal dos membros e da parte axial, né? Os músculos da parte axial do corpo, que são estimulados, então, pelo trato retículo espinal, não, desculpa, córtico espinal anterior, certo? Agora, assim,
lembra para vocês que eu falei, na hora que eu estava falando da lógica, né? Da lógica que a gente pode dar para essa parte, né, dos estímulos eferentes, eu falei assim, esses estímulos, eles podem ir para a região 4, para a área 4, né, que vai então levar esses estímulos lá para os tratos que vão é, levar os estímulos, né, para as regiões distais e proximais, né, dos membros, ou para a parte axial do corpo, né? E outros vão, os estímulos, né, da parte que vai lá da região motora secundária, podem ir diretamente para os tratos. Agora eu vou começar a falar desses tratos, né, que é o teto espinal e o vestíbulo espinal. O trato teto espinal, gente, ele está presente, então, no funículo anterior da medula cervical, né? Ele vai estar presente principalmente ali, né? O nome dele até é sugestivo, né? Teto espinal, ele vai estar presente nas regiões mais craniais da medula cervical, né? Por isso, teto espinal. O trato teto espinal, ele vai ser responsável, então, pelos reflexos visomotores, né? O que que significa isso? Significam os movimentos que a gente consegue fazer com a cabeça conforme os estímulos visuais. Então, às vezes, você tem um estímulo visual que você vai mexer a sua cabeça para olhar, né? Você tem um estímulo aqui na visão periférica, você vai mexer a cabeça para olhar, né? E isso aqui é um reflexo visomotor. Ele é comandado, né? Ele transita pelo trato teto espinal, certo? As fibras dele vão se originar, então, lá nos colículos superiores, né, do mesencéfalo. Lembrem lá dos colículos, né, que são os corpos quadrigêmeos. Você tem dois que são superiores e dois que são inferiores. Os superiores são os visuais, certo? Os colículos superiores são os visuais. Então, por isso que as fibras se originam lá, tá? E vão receber informação da retina, né? Então, tem tudo a ver com o que eu falei em relação aqui à função, né, do trato teto-espinal. O trato vestíbulo espinal, ele vai estar presente, então, no núcleo vestibular do bulbo, certo? É, E ele vai receber informações sobre equilíbrio, tá? E essas informações, elas vão ser vinculadas a partir do ouvido interno e do vestíbulo cerebelo, tá? Então, a função principal do vestíbulo espinal está relacionada com equilíbrio, tá? É isso que a gente precisa lembrar sobre ele, tá bom? Bom, falei então de todos os tratos, né, que são importantes de saber. E aqui agora falar um pouco sobre as lesões. Porque as lesões das vias eferentes, elas podem ser de dois tipos, né? Porque o neurônio motor, ele pode estar, então, nas regiões mais superiores, né? Mais próximas ali dos órgãos suprassegmentares, ou ela pode estar mais inferior, certo? Esse neurônio 2, esse neurônio motor, ele pode estar mais inferior, certo? Então, a lesão dos neurônios superiores, ela vai gerar, então, a espasticidade. O que que é espasticidade? Hipertonicidade, ou seja, é o aumento do tônus muscular, né? E pode gerar, então, hiperreflexia. Nesse caso aqui, você não vai ver hipotrofia muscular, né? A pessoa, ela vai ter, por exemplo, uma paresia, que seria uma paralisia, né? E essa paresia, ela vai vir acompanhada com aumento de tônus muscular, né? E aí, não vai ver hipotrofia nesse caso, porque o músculo está constantemente contraído, né? E uma contração forte, né? E constante. Então, não vai haver hipotrofia. Agora, quando a lesão é dos nervos, dos neurônios inferiores, né? A paresia que é gerada é uma paresia flácida. O que que significa paresia flácida? Significa, então, que existe, então, uma paralisia com perda de tônus muscular, né? E aí, a perda de tônus muscular, ela vai gerar, então, hipotrofia, tá bom? Com o tempo, né? Seguido de hipotrofia, tá? Um exemplo, assim, que pode ser dado para isso daqui é o seguinte: se essa pessoa aqui, né, que teve uma lesão dos neurônios superiores, tiver uma lesão lá no bulbo, né, ela pode ter, então, espasticidade e hiperreflexia, tá? Não vai ter hipotrofia. Se a pessoa tiver uma lesão na altura lá, plexo braquial, por exemplo, ela pode ter uma paresia, assim como essa também vai ter. Ela pode ter uma paresia, só que é uma paresia flácida, uma paresia com perda de tônus muscular, tá? Justamente pela altura, né, dos neurônios que foram lesados, né, que são os neurônios superiores, né, no caso lá do bulbo, né, e da formação reticular, né, do tronco encefálico, e os neurônios inferiores, então, ali na região ali do plexo braquial, as fibras desses neurônios estão saindo ali da intumescência cervical, né?
E aí, realmente, vai lesar uma parte mais inferior e vai gerar, então, esses sintomas de paralisia, né? Paresia, com perda de tônus muscular, ou seja, uma paresia flácida, tá certo? Então, essas foram as ideias, né, que eu queria passar aqui com esse vídeo, né? Assim, a noção que vocês precisam ter, né, de toda a lógica, né, do processo, eu tentei passar aqui, né? Espero que tenha ficado claro, né? Os tratos, eles são 6 tratos, né, que a gente precisa entender bem, né? Mas é importante sempre salientar ali a importância do trato córtico-espinal, né? E saber, então, algumas coisas a respeito do trato córtico-espinal, tá certo? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado.